A Revolução do Púlpito. Como a fé evangélica redesenhou a alma do Brasil. Imagine um Brasil de séculos passados. Uma terra vastíssima, unida sob o signo da cruz de Cristo, mas uma cruz específica. A das caravelas portuguesas, do ouro barroco das igrejas de Minas Gerais, das procissões solenes e de um catolicismo que se entrelaçava com cada fibra da identidade nacional. Era uma fé de santos, de rituais e de uma hierarquia que parecia tão imutável quanto a floresta amazônica. Neste cenário, a ideia de uma outra fé, uma fé de bíblias de capa preta, de hinos simples cantados em português corrente e de uma relação com Deus sem intermediários, parecia não apenas estranha, mas impossível. No entanto, essa semente impossível foi plantada. E, contra todas as expectativas, não apenas germinou, mas cresceu e se tornou uma força colossal, capaz de redesenhar o mapa espiritual, cultural e político da nação. A história do movimento protestante no Brasil é uma saga épica de resiliência, adaptação e uma capacidade espantosa de falar diretamente ao coração do povo. É a história de como uma fé minoritária e estrangeira se tornou profundamente brasileira e transformou o país na maior nação protestante do mundo em números absolutos. Esta é a narrativa de uma revolução silenciosa que, eventualmente, encontrou a sua voz nos púlpitos, nas ondas do rádio, nas telas da televisão e nos corredores do poder. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like e se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. Sementes estrangeiras em terra católica. As falsas alvoradas. A primeira vez que o protestantismo pisou em solo brasileiro foi de forma fugaz e trágica. Em 1557, na Baía de Guanabara, um grupo de huguenotes, calvinistas franceses, chegou para se juntar à colônia da França Antártica. Liderados por pastores enviados pelo próprio João Calvino, realizaram o primeiro culto e a primeira celebração da ceia protestante das Américas. Mas o sonho de um refúgio durou pouco. Disputas teológicas internas e a posterior expulsão dos franceses pelos portugueses afogaram o projeto em sangue. Um dos mártires, Jean de Bourdelle, antes de ser executado, deixou um testemunho de fé inabalável. Prefiro de todo o coração ser comido pelos índios, do que negar o meu Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Quase um século depois, no Nordeste, os holandeses trouxeram o seu calvinismo durante a ocupação de Pernambuco, 1630-1654, liderados por Maurício de Nassau. Fundaram igrejas, sinagogas e promoveram uma relativa tolerância religiosa. No entanto, a sua fé nunca penetrou verdadeiramente na população local. Era vista como a religião do invasor, e com a expulsão dos holandeses, desapareceu sem deixar raízes profundas. A Bíblia e o bisturi, a chegada dos missionários. O início permanente do protestantismo no Brasil só ocorreria no século XIX. A vinda da família real portuguesa em 1808 abriu os portos e a mente do império a novas influências. Tratados com a Inglaterra permitiram que os anglicanos construíssem capelas, desde que não se parecessem com igrejas e não fizessem proselitismo. O verdadeiro ponto de viragem veio na década de 1850, com a chegada dos missionários americanos. Eram os chamados protestantes de missão, presbiterianos, metodistas e batistas. Homens como o jovem presbiteriano Ashbel Green Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro em 1859, vinham com um projeto claro. No seu diário, ele registrou a sua missão: restaurar o cristianismo apostólico em sua pureza e simplicidade. Este protestantismo inicial era urbano, intelectualizado e focado nas elites. Os missionários fundaram escolas de excelência, como o Colégio Mackenzie em São Paulo e o Bennett no Rio de Janeiro, e hospitais. A sua estratégia era converter as classes dirigentes, acreditando que o resto da nação as seguiria. Eles eram respeitados pela sua ética, pelo seu trabalho educacional, mas o seu crescimento era lento, quase imperceptível para a grande massa da população.
O fogo do Pará, a erupção pentecostal. Se o protestantismo missionário foi uma chuva fina e persistente, o pentecostalismo foi um dilúvio, um terremoto da fé que mudou tudo. A história começa em 1910, em Belém do Pará, um lugar improvável no coração da Amazônia. 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegam sem dinheiro e sem contactos, movidos apenas por uma profecia que receberam nos Estados Unidos. Eles começaram a pregar numa pequena comunidade batista sobre uma nova experiência, o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas estranhas, glossolalia. A reação inicial foi de estranheza e rejeição. Mas, numa noite de junho de 1911, uma irmã chamada Celina de Albuquerque tornou-se a primeira pessoa a ter a experiência pentecostal em solo brasileiro. A partir daí, o fogo alastrou-se. Expulsos da Igreja Batista, o pequeno grupo fundou a Assembleia de Deus. O pentecostalismo oferecia algo radicalmente novo, uma fé visceral, emotiva e milagrosa. Para o migrante nordestino, para o trabalhador da periferia, para os desamparados pelo Estado, a promessa de cura divina, de prosperidade e de uma comunidade de acolhimento era irresistivelmente poderosa. Um fiel dos primeiros tempos descreveu a experiência. No culto, o céu descia. A gente sentia a presença de Deus de verdade. Eu fui curado de uma doença que os médicos não resolviam. Como não acreditar? A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, fundada em 1910 por um missionário ítalo-americano, cresceram exponencialmente, tornando-se as maiores denominações do país. A conquista das ondas, das telas e das urnas. A partir da década de 1970, uma nova onda, o neopentecostalismo, surgiu com uma ambição ainda maior. Liderada por figuras como Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, esta vertente enfatizou a teologia da prosperidade e a guerra espiritual. A mensagem era direta. A fé em Deus traria não apenas salvação espiritual, mas também vitória financeira e saúde aqui e agora. A genialidade de Macedo foi compreender o poder dos meios de comunicação de massa. Ele começou com horários alugados em rádios e televisões, culminando na compra da Rede Record em 1989. O púlpito tornou-se eletrônico, entrando nos lares de milhões de brasileiros todos os dias. A IURD e outras igrejas neopentecostais, como a Igreja Internacional da Graça de Deus de R.R. Soares e a Renascer em Cristo do Casal Hernandes, construíram impérios de comunicação. Este poder mediático rapidamente se traduziu em poder político. A partir da Constituição de 1988, os evangélicos começaram a organizar-se politicamente para eleger os seus próprios representantes. Nasceu a Bancada Evangélica, um grupo coeso no Congresso Nacional focado na defesa de pautas conservadoras. O lema "Irmão vota em irmão" tornou-se um grito de guerra eficaz. O Brasil de hoje, um gigante evangélico. Hoje o Brasil vive uma realidade que seria impensável para Ashbel Green Simonton. Os evangélicos representam cerca de 31% da população, e as projeções indicam que podem tornar-se a maioria religiosa do país na próxima década. O seu impacto é visível em toda a parte. A música gospel domina as plataformas de streaming. Influenciadores digitais evangélicos têm milhões de seguidores. A Marcha para Jesus em São Paulo é um dos maiores eventos públicos do mundo. O movimento é incrivelmente diverso, abrangendo desde as igrejas históricas e pentecostais clássicas até milhares de ministérios independentes e mega-xuxes com estruturas de fazer inveja a empresas multinacionais. Esta força, no entanto, também traz consigo complexidades e controvérsias, incluindo debates sobre intolerância religiosa, o uso da fé para fins políticos e a mercantilização do sagrado. A nova alma brasileira. A jornada do protestantismo no Brasil é uma das mais espetaculares histórias de transformação religiosa e social da era moderna.
De um punhado de mártires franceses no século XVI a uma força que elege presidentes no século XXI, o movimento demonstrou uma capacidade única de se abrasileirar, de abandonar as vestes estrangeiras e falar a língua cultural, emocional e espiritual do povo. A revolução que começou em púlpitos humildes e tendas de lona, hoje ecoa no Palácio do Planalto. Ela deu voz a milhões de pessoas que se sentiam à margem, oferecendo-lhes não apenas esperança espiritual, mas também uma rede de apoio comunitário e um sentido de identidade e propósito. Ao fazer isso, o protestantismo evangélico não apenas cresceu no Brasil, ele ajudou a criar um novo Brasil cuja alma agora é disputada e moldada tanto pelas luzes dos estádios da Marcha para Jesus, quanto pelas sombras douradas das antigas igrejas barrocas. A história ainda está a ser escrita, mas uma coisa é certa: a alma do Brasil foi, para sempre, redesenhada.